Ontem, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quem esteve apresentando o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, apresentado em audiência pública, foi o secretário estadual da Fazenda, o senhor René Garcia Júnior. Ele comentou os resultados referentes a 2021, as questões sobre o equilíbrio das contas do Estado e também sobre as perspectivas econômicas para esse ano, não só válidas para o Estado do Paraná, mas isso a nível de Brasil, para todos os entes federativos. E olha, segundo o próprio secretário já mencionou, o orçamento do Estado deve ser bastante pressionado ao longo desse ano. E tem muitas influências externas quanto a essas questões. Tudo mexe com o preço. Hoje, por exemplo, combustível. O que acontece lá fora mexe no preço do combustível. E assim também em qualquer outra área do mercado. Exportações também. Enfim, são vários os detalhes que acabam, então, trazendo um desequilíbrio. Você planeja algo para acontecer hoje, nesse mês, nesse ano, amanhã ou depois acontece uma coisa a nível mundial ou lá em outros países e que acaba desestruturando toda a sua ideia inicial. E aí tem que se refazer. Então, quem trabalha nessa área de economia, principalmente a níveis aí governamentais, como é no caso aqui a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, você tem que estar todos os dias acompanhando de perto, para e passo, o que acontece com a economia mundial. E o próprio secretário já falou, vai ser um ano aí bastante difícil, um ano de recessão. E ele explica o porquê que o Brasil está nessa recessão econômica. Acompanhe só uma parte, então, desse relatório apresentado ontem para os senhores deputados, que teve aí quase 2 horas de duração ontem lá na Assembleia. A política monetária no Brasil, em função dessa expectativa de inflação mais elevada e de um patamar, um nível de inflação mais elevado, ela saiu do seu nível de quase 2,5% de taxa anual para alguma coisa como 10% e 25% agora, com expectativa de terminar o ano de 2022 ou início de 2023 ao nível de 12% ao ano analisado. Com a inflação esperada de 6,5%, isso projeta uma taxa de juros real, uma taxa de juros neutra na economia, aquela que seria necessária para a ancoragem das expectativas da inflação com a taxa de crescimento próxima ao produto potencial, de 4,5% ou 4,6%, o que é uma taxa de juros muito, muito, muito elevada, o que explica por que a economia brasileira vai se manter nesse processo recessivo ao longo do ano inteiro. Esse gráfico aí apresenta os indicadores sobre as previsões de crescimento em curso e junto com a taxa de crescimento corrente de 2021. Como nós podemos verificar que há uma deterioração muito forte no crescimento da economia, quando comparado com a questão anualizada, que vai ter impacto forte sobre a política fiscal do governo. Ao longo de 2021, nós tivemos uma expectativa uma realidade muito positiva para os estados, um crescimento forte da base de arrecadação, principalmente do ICMS, e que acabou contribuindo para que apresentasse os estados e os entes federados, os municípios, apresentassem o melhor resultado consolidado do período, que é alguma coisa como 92 bilhões de reais quando somado, 98 bilhões de reais quando somado, o que representou, o que acabou contribuindo para que no cenário internacional, quando se consolida os dados do governo federal e do governo dos entes federados, acabasse com superávit de alguma coisa como 1% do PIB. A política fiscal apresentou melhoras por parte do governo federal por conta do crescimento, da recuperação econômica no início do período e também do processo inflacionário. Como nós sabemos, a arrecadação de um ente federado ela é baseada em 2 componentes. Um componente que é a arrecadação básica, que é dada pelo seu nível de taxa de impostos vezes a base tributável, que é, vamos supor, a taxação normal, regular, mais um adicional do componente da inflacionária, mais os ganhos inflacionários que provocam, em alguns casos, uma arrecadação
muito próxima ao que é a inflação corrente do país. O que as pessoas discutem muito é qual é o índice de inflação relevante para analisar. Se é o IPC, o índice de preço ao consumidor, ou se é o índice geral de preços. E aí tem uma discussão que é profunda, porque, dependendo do indicador que seja relevante para a deflação ou para inflacionar a questão da receita, nós podemos ter resultados em termo real positivo ou um resultado muito próximo de zero. Então, como é que a arrecadação de um ente federado ocorre? A sua arrecadação básica, aquela proveniente da taxa de impostos modal, acrescido da base de arrecadação, mais um componente inflacionário, mais um negócio chamado elasticidade renda-tributo, ou seja, quanto que para cada 1% do PIB vai aumentar a arrecadação. Essa elasticidade renda-produto está na faixa, gira em torno, em trabalhos econométricos, em torno de 1%. Ou seja, para 1% de um incremento na arrecadação, no PIB, vai ter 1% de arrecadação na receita do Estado, algum componente chamado componente real. Mais um componente que é o componente estrutural, que está associado à mudança de regime. Por exemplo, quando um Estado vai institui um regime tributário de distribuição tributária, ele tem um ganho de eficiência, ele consegue diminuir o custo de intermediação, o custo de monitoramento. Então, há uma arrecadação positiva naquele período. Quando ele tira a distribuição tributária, ocorre o inverso, ocorre uma perda. Então, o regime tributário pode ser razão para explicar movimentos bruscos que aconteçam em arrecadação, como aconteceu aqui no período de 2016 e 2017, quando foi a distribuição tributária. Pelas minhas contas, a distribuição tributária, fora o item, fora os combustíveis, representa alguma coisa como 5 a 6 bilhões de reais de arrecadação extra. Se nós reduzirmos, nós vamos ter, possivelmente, uma perda, alguma coisa como 35% desse valor. Os indicadores de déficit público são apresentados pelos entes federados e pelo próprio Estado do Paraná, são razoavelmente bons, são confortáveis do ponto de vista de fotografia, mas quando nós analisamos a sua dinâmica no âmbito federal, nós temos alguma coisa que é preocupante, por conta primeiro do crescimento negativo que o Brasil vai ter, por conta da recessão provocada pela taxa de juros e por conta de uma série de elementos novos que estão sendo trazidos à área da fiscalidade, da arrecadação. A política fiscal, ela nos estados, no Brasil como um todo, desculpe, ela vai ter uma taxa o déficit primário deve ocorrer na faixa de 1% do PIB, mas quando adicionamos, por função da taxa de juros mais elevada, quando adicionamos a questão do juros sobre o pagamento da dívida, o déficit nominal pode chegar à faixa de 8,5% do PIB. A política fiscal dos estados ela vai ser dominada pela evolução de alguns elementos, entre eles a redução da taxa de inflação, a redução o aumento da carga tributária incidente, tributária incidente sobre os produtos, que está tendo uma redução substantiva em função de 2 elementos básicos. São, a saber, primeiro, a questão envolvendo a PMPF sobre combustíveis, que foi fixada com o preço médio do último trimestre de 2021. E está sendo congelada até o final de junho. Isso está causando uma perda de arrecadação do Estado do Paraná de alguma coisa como 110 milhões de reais mês, ou 1 bilhão e 200 milhões de reais ano. Mas como é uma política nacional, uma tentativa dos estados darem de contribuição à questão envolvendo o aumento dos combustíveis, é uma política necessária. Outro ponto também que está contribuindo para termos uma expectativa de crescimento da receita baixo, está associado com a questão envolvendo a não sanção presidencial por parte da lei complementar que instituiu o diferencial de alíquotas entre a cobrança de ICMS entre os estados de origem e destino,
o que está provocando uma perda de arrecadação, no caso do Paraná, de coisa como 60 milhões de reais mês, 800 milhões de reais mês. Então, a combinação desses dois elementos já representa uma redução de receita para o Estado do Paraná, receita nominal, de alguma coisa como 2 bilhões de reais. Associado à redução do processo inflacionário e a consequente diminuição, impacto sobre a arrecadação nominal.